Quanto mais tempo a gente tem para fazer algo, mais fácil é deixar para fazer depois. E a gente deixa para depois por um motivo muito justo. A gente tem coisa mais legal para fazer. Tipo assistir corte de filme de baixo orçamento. Ou assistir lançamento de foguete. A maior inspiração para me colocar em movimento é o meu prazo de entrega. Se eu tenho um trabalho grande para entregar, geralmente eu tenho algum prazo para fazer isso. E quando tem prazo, é problema. E se eu tenho alguma coisa para fazer que não tem prazo nenhum, esse aí é difícil sair do papel. O problema é que o acúmulo de tarefas não realizadas tem um impacto na vida e gera frustração. Então hoje eu vou mostrar 2 formas de tentar diminuir o depois eu faço. A procrastinação. Uma fórmula para fazer no dia a dia, com tarefas a curto prazo, e outra fórmula para fazer em grandes projetos, em coisas longas. 1. Como executar uma tarefa ou tarefas que estou enrolando para fazer hoje. Então vamos lá, a primeira coisa a fazer é selecionar quais tarefas realmente precisam ser executadas hoje ou que eu quero executar hoje. E não adianta ter uma lista enorme e olhar para ela e falar, o que eu consegui hoje tá bom. Porque no final você não vai conseguir executar quase nada e mesmo que execute, você vai ficar pensando no que não foi feito. Isso vai te frustrar. Para selecionar o número de tarefas que você vai fazer em um dia, pensa em cada tarefa e o tempo que você vai demorar para executar e o tempo que você tem disponível. Eu uso um site que chama Todoist para colocar as tarefas que eu preciso fazer e ele mostra lá no dia a lista de tarefas. Se tem muita coisa, eu já olho e já jogo coisas para o dia seguinte, porque eu sei que não vai dar para fazer toda aquela lista naquele dia. Depois de escolher as coisas que eu vou fazer no dia, eu uso a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro é basicamente você usar um cronômetro para quebrar em várias partes o que você precisa fazer e ter uns intervalos. Tem vários aplicativos e até vídeo no YouTube que já vem com os cronômetros com os tempos marcados. Geralmente as pessoas colocam no cronômetro 25 minutos para você trabalhar e depois 3 ou 4 minutos de intervalo para você ter uma recompensa. Depois você faz 25 minutos novamente e depois outro intervalo. Faz mais ou menos umas 4 vezes isso e depois cria um intervalo maior de 25 minutos. Esses 3, 4 minutos, depois de você ter trabalhado os 25, é a sua recompensa. Então você pode usar ele da forma como você quiser. Pode abrir as redes sociais, pode assistir um clipe no YouTube. Eu geralmente entro no YouTube e assisto algum vídeo que eu gosto, tipo o Rico e Beato, por exemplo. Depois desses 3, 4 minutos, volta para o trabalho e foca novamente. Então, realmente, esses 25 minutos é para você focar e não se distrair com nada. E pensa, é pouco tempo. Quando você voltar para os próximos 25 minutos, você já teve a sua recompensa, então é hora de focar e fazer o que precisa ser feito. Geralmente, o cronômetro toca e as pessoas aconselham a você não ficar olhando no relógio para ver quanto tempo falta para acabar esses 25 minutos. Então foca ali e quando tocar, você tem um novo intervalo. Eu não gosto disso. Quando eu estou vendo que estou perdendo o foco, eu dou uma olhada no relógio, porque às vezes o cronômetro falta 10 ou 5 minutos para dar o intervalo, isso me incentiva a continuar focado naquilo. Então é como você tá cansado de correr, só que o final da corrida tá ali à frente. Você faz esse esforço maior, assim é como eu faço. E esses 25 minutos é um padrão, mas você pode mudar de acordo com o que você acha que deve ser feito. Eu, por exemplo, mudo de acordo com o quão preguiçoso eu tô no dia. Se eu não tô preguiçoso, eu não coloco Pomodoro, não faço tempo nenhum. Eu sento, foco e faço o que eu tenho que fazer. Se eu tô com um pouco de preguiça, eu já gosto de colocar 30 minutos. Então eu trabalho por 30 minutos, faço um intervalo sem contar muito o tempo. Assim, geralmente é uns 5 minutos, depois volto para mais 30 minutos. Se eu estou num dia mais preguiçoso, eu coloco 20 minutos só e depois faço o intervalo de 3 a 4, depois coloco mais 20 até engatar e não precisar mais usar. Agora, se tem um dia que eu estou me arrastando e o prazo de entrega está longe, mas eu sei que eu preciso produzir um pouquinho, eu coloco 10 minutos. E daí eu trabalho 10 minutos,
dou a minha recompensa, que é o meu intervalo de 3 a 4 minutos, depois eu coloco mais 10 minutos e vou aumentando o tempo gradativamente até não precisar mais ou até eu cumprir a meta do dia. Então, tenta usar essa técnica do Pomodoro e ver o que funciona melhor para você. Se você vê que está desistindo muito antes do tempo marcado, diminui o tempo. Se você está vendo que, o intervalo está cedo, estica um pouco mais. 2. Tarefas de longo prazo ou sem prazo de entrega. Tarefa de longo prazo geralmente é um problema, porque é muito trabalho e a gente vai empurrando e deixando tudo para depois. Quando chega o prazo de entrega, a gente se dedica, faz o que tem que ser feito, mas com sofrimento. Isso a gente não quer. Então, a ideia aqui vai ser criar um prazo de entrega antecipado ao oficial que você realmente precisa entregar. Criar um prazo de entrega antecipado ajuda a criar um senso de urgência, porque você vai ter menos tempo, e ele permite algum atraso, porque esse prazo você criou para você, mas a data oficial ainda tem um pouquinho a mais. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho um vídeo para editar e ele precisa ser entregue em 4 semanas. Vai ter muito trabalho para fazer. O que eu faço é, no meu calendário, eu coloco que aquele vídeo tem que ser entregue em 3 semanas. E depois de calcular que eu tenho 3 semanas para entregar, eu calculo que eu tenho 1 semana e meia para chegar pelo menos na metade do que precisa ser feito. Depois disso, eu faço outro calendário colocando 1 semana, que em 1 semana eu tenho que ter 1/3 desse projeto concluído. Então, o que eu fiz? Eu criei um prazo de evolução de várias etapas que vai me criando um senso de urgência. E mesmo que eu não consiga cumprir certinho esse prazo, à medida que ele vai evoluindo, vai passando o tempo, eu vou correndo atrás e mantendo mais ou menos na linha. E mesmo que no prazo final eu atrase 2, 3 dias, ainda estou antecipado ao prazo oficial. Agora, quando a tarefa não tem prazo de entrega, como começar um projeto novo, por exemplo, por mais que você crie tabelas com datas de execução, não existe o senso de urgência. Então, uma técnica que pode ser útil é você ir atrás de alguém que também tem um projeto que quer executar, que não tem prazo de entrega. Dessa forma, vocês vão se juntar para cobrar um ao outro. E quando você procurar essa pessoa, ela não precisa ter um projeto parecido com o seu. Por exemplo, você pode querer criar um site novo e a pessoa pode querer perder peso. Então vocês vão se reunir em datas estipuladas, com metas pré-estipuladas e vão partilhar um com o outro o avanço. Então vamos supor que o seu amigo queira perder 1 quilo por mês. A cada 30 dias vocês se reúnem e você define, em 1 mês eu preciso avançar com o meu site tantos itens. E vocês vão se reunir daqui a 1 mês e partilhar qual foi o avanço de vocês. Isso vai fazer também com que você fique com um pouco de vergonha de aparecer numa reunião sem ter feito nada. Então é isso, usar o Pomodoro no dia a dia para fazer aquele foco de 25 minutos para depois ter o intervalo e recompensa, e projetos a longo prazo, procurar uma pessoa em que um pode cobrar o outro. Dessa forma você deixa de procrastinar, deixar tudo para depois. Então, vamos começar hoje? Ou essa semana? Ou mês que vem?